Ele é predestinado. Endrick lidera Palmeiras no bi e toma a rota oposta do Neymar para substituí-lo como cara do Brasil. É inegável que o camisa 9 foi fundamental na conquista do 12º Campeonato Brasileiro do Palmeiras, o segundo consecutivo. Joga em mim, pediu Endrick no jogo mais emblemático da conquista do bicampeonato brasileiro pelo Palmeiras. Naquela noite no Engenhão, Endrick não foi o principal responsável apenas pelo Palmeiras ter virado o jogo que perdia por 3-0 Botafogo, mas também pelo Alviverde ter virado a temporada que rumava para um fim melancólico. Em 2 de novembro, há pouco mais de um mês, Endrick pediu a bola, fez 2 gols e não deixou mais de ser protagonista do time que disputou 11 partidas, tendo apenas o título em mente. Não se espera pouco de Endrick, nunca se esperou, e até o momento o centroavante, 17 anos e 400 milhões de reais, não vem decepcionando, mesmo tendo jogado apenas 18 vezes como titular. Para muitos, o camisa 9 do Palmeiras é o maior jogador do Brasileirão vencido pelo Verdão, um campeonato que, por exemplo, teve Luizito Soares em campo 32 vezes pelo Grêmio. Mais do que o troféu, que já daria ao palmeirense uma vantagem na disputa contra os protagonistas do torneio, é o papel que ele desempenhou para que o Palmeiras se sagrasse campeão, o que fez dele o MVP, Most Valuable Player, jogador mais valioso do Brasileirão. Não é exagero afirmar que, se não fosse pelo camisa 9, o Palmeiras não seria campeão brasileiro. Endrick foi o antídoto encontrado por Abel Ferreira para tirar o time de um início de depressão que não se desenhava pequena. Quando o Palmeiras precisou de alguém para liderar o time tecnicamente, não foi nenhum medalhão quem colocou o time nas costas e fez todo mundo acreditar que ainda dava. Foi o Endrick. Seria anti-Neymar? Endrick é o primeiro jogador brasileiro desde o Ney a atrair tanta atenção internacional, mais do que Gabriel Jesus, Vini Júnior e Rodrigo, mais que Paquetá e Vitor Roque, que já está de malas prontas para ser rival do próprio Endrick em La Liga, com camisa do Barcelona. E por isso também, além do futebol, é difícil não comparar a cria da academia com o menino da Vila, e é fácil perceber que, a despeito de suscitarem quase o mesmo volume de interesse, Endrick e Neymar escolheram caminhos muito diferentes para se tornarem estrelas internacionais. Sempre preparar. Às vésperas de encarar a Argentina do Messi diante do mundo, assistir a Endrick falando causou quase o mesmo espanto que vê-lo jogando. A entrevista concedida por ele à TV Globo mostrou um jogador que demonstra não ser alienado do mundo que o cerca, que já entende o seu tamanho pro futebol, que é capaz de prever o que poderá vir a ser com o passar do tempo. Mas para totalmente além disso, o Endrick sabe o que representa fora de campo para aqueles que nele se inspiram e que não tem medo de deixar claro que ainda tem muito a aprender. É inevitável compará-lo ao Neymar jovem, ou mesmo ao de longe, décadas depois de ele ter despontado como o menino Ney, que sempre teve uma nação a lhe passar a mão na cabeça a cada situação. Endrick demonstra a maturidade que até hoje é difícil enxergar em alguns jogadores. E não tô falando e nem se trata de moralismo, cada jogador tem seus gostos e interesses. Endrick é jovem, pode vir gostar da noite, que hoje rejeita, pode vir apreciar um drink ou outro, que hoje legalmente não pode beber, mas não é pra isso que seu comportamento atual aponta. Ele é o cara. Ainda falta muito pra Endrick, claro. Próximo ano, quando chegar ao Real Madrid, em mais uma escolha oposta do ex-culé Neymar, ele começará de vez um caminho para se tornar o próximo grande astro do Brasil no futebol mundial. Talvez não chegue tão longe quanto o ex-santista, mas sua largada em uma estrada menos sinuosa é um bom indício. Números do Brasileirão, Endrick foi fantástico. Em 31 jogos e 18 como titular, foram 12 gols marcados. Fez o Palmeiras chegar a 70 pontos conquistados e assim se sagrar campeão com um incrível saldo de gols de 31 na frente. Menos de 24 horas após o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro 2023, Endrick trocou o uniforme alviverde por um look social para participar do prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet, onde ganhou 2 prêmios Revelação e de gol mais bonito. O craque de 17 anos mostrou gratidão ao Palmeiras, ao técnico Abel Ferreira, que definiu como uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante, que conheceu em sua carreira, e como foi o processo de amadurecimento ao longo do ano. Quando eu era um garoto mais novo, eu sempre ficava por dentro que rolava no TikTok e no Twitter. Sempre tem muitas pessoas maldosas que falavam e falam. Eu jogava querendo reverter aquilo. Depois que eu coloquei minha cabeça no lugar que eu completei 17 anos, eu percebi que eu não deveria fazer vocês felizes, mas sim eu feliz, minha família feliz. Eu descobri que eu precisava ser feliz e não jogar com ódio no coração, não jogar com raiva e não jogar querendo rebater as críticas. Apenas ser feliz, explicou o Endrick durante a coletiva de evento realizada nessa quinta-feira 7. Devo muito ao Abel. É um excelente treinador e uma excelente pessoa. É um cara maravilhoso. Como eu falo, o Abel é uma das pessoas mais importantes que eu conheci na minha carreira, se não a mais importante. Ele soube a hora certa de me colocar e ele viu meu trabalho e o meu trabalho refletiu esse campo. Eu tenho que agradecer também a Deus por ter colocado um técnico incrível como o meu primeiro técnico na minha carreira profissional. E com objetivos, o Endrick falou: meu objetivo é sair com 6 títulos daqui. Vou treinar nas minhas férias e vou treinar durante o ano com o Palmeiras para tentar conquistar e sair de cabeça erguida do clube. E a relação com os jogadores brasileiros do Real? Eu conversei com o Vini
Ele perguntou quando eu iria, se eu iria pra lá. Claro que eu vou, mas não nesse fim de ano. É bom ter essa amizade com o pessoal. Sou amigo do Rodrigo também. Converso com ele. E cara, na época a gente conversou como lá em Madrid é um lugar espetacular. E a repercussão internacional sobre o Endrick desde os primeiros meses vem sendo muito grande como profissional do Palmeiras. E tal cenário ganhou um capítulo a mais na última quinta-feira. Isso porque além de celebrar a conquista do bicampeonato brasileiro, o jovem atacante foi parabenizado pelo Real Madrid, seu próximo clube. Em postagem nas redes sociais, o time espanhol enfatizou que ele foi autor do gol no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, o último jogo antes do título. Parabéns, Endrick, pelo seu segundo Brasileirão consecutivo. Seu gol no último jogo ajudou seu time, o Palmeiras, a conquistar um título mais que merecido. Estamos muito orgulhosos de você, escreveu o Real Madrid em sua conta no Twitter. A concretização da venda do promissor jogador por parte do Palmeiras ocorreu em dezembro de 2022 por 35 milhões de euros fixos. A quantia pode aumentar, mas há um bônus de 25 milhões de euros em metas de rendimento. Os clubes chegaram a um acordo de que Endrick se apresentaria ao Real Madrid na metade de 2024, quando completa 18 anos. E é bem surpreendente ver que não somente lá os caras se impressionam. Aqui no Brasil, até mesmo ex-jogadores do Real falaram sobre o craque. Destaque do Palmeiras na reta final do Brasileirão não foi só a imprensa internacional que ele chamou a atenção. Em entrevista ao jornal El Largueiro, o atacante Jessé Rodrigues, que defendeu as cores do Coritiba nessa temporada, comentou sobre o jovem camisa 9, o elogiando, e ainda deixou um aviso aos espanhóis. Tive a oportunidade de jogar contra ele e vi em vários jogos. Vai impressionar quando chegar, é muito bom. Vocês vão surtar. Tem potência, gol, drible, é um jogador muito completo. É muito fácil gostar dele porque tem muito talento, afirmou o espanhol. Além da passagem pelo Coxa, Jessé leva em seu currículo clubes como Real Madrid, PSG e Sporting. Quem diria que um cara desses iria parar no Coritiba? E os planos do Real Madrid pro Endrick são os maiores possíveis. Há uma previsão que dentro de 5 a 10 anos, Endrick se torne o jogador mais caro do mundo. Segundo o Madrid Stats, uma coluna espanhola de análise de desempenho, Endrick tem todas as possibilidades de se tornar em um futuro próximo jogador de maior quilate de todo o planeta e mostrar. Você pode falar que é babação, que é enchimento de saco, ou simplesmente estamos se empolgando com alguém e não necessariamente vai entregar tal qual. Mas os brasileiros estão carentes de um ídolo e principalmente de um jogador tão acima da média para poder corresponder nos jogos da seleção mundo afora, além claro de representar o Brasil na Europa, não dá para não ficar minimamente iludido. Sem contar que, claro, vários jogadores pilares estão jogando no próprio Real Madrid. Vini Júnior e Rodrigo são exemplos, mas Endrick também quer formar a sua categoria de exemplo. O maior exemplo dentre todos, ele quer ser o maior. Será que vai conseguir? Tudo no futebol é a mais pura questão de perspectiva. Perspectiva porque hoje você pode estar lá no topo, como amanhã você pode estar no nada. Alguns meses atrás eu tinha feito um vídeo falando de problemas prováveis psicológicos do Endrick, que estava muito mal na reserva do Palmeiras, mal conseguia entrar. Para muitos era injustificavelmente colocado como jogador do Real Madrid e que só iria fazer uma hora extra na Espanha. Ninguém dava a moral necessária pro garoto. Era muito fácil apedrejar justamente o moleque que ainda não conseguia se destacar no clube e que parecia que logo sairia da equipe palmeirense sem demonstrar o mínimo possível de idolatria com o torcedor. Apesar de Endrick ser declaradamente palmeirense desde que começou nas categorias de base do clube, o jogador brasiliense não vinha conseguindo convencer e bem distante do Botafogo, então líder do brasileiro. Só que nem mesmo o Palmeiras acreditava que o próprio Botafogo acabaria fazendo sua própria caveira. E nesses tempos, Endrick foi um dos responsáveis, se não o principal responsável, de fazer o Palmeiras voltar a acreditar em dias melhores. E agora, o Verdão está apenas com uma mão na taça. E se essa mão na taça existe, muito deve-se ao garoto. Por isso que o Real Madrid vai dar moral ainda mais a Endrick Felipe Moreira de Souza. E ele vai passar a ter regalias que antes jamais imaginaria ter. E realmente é um jogador que nem pra base do Castilha vai ter que ficar, pois a real é que vai direto pro profissional e brigar logo de braçada por uma das principais vagas na equipe madridista. Joia lapidada da maneira mais bonita no Palmeiras, Endrick está há muito tempo no futuro reforço no clube espanhol. O atacante brasileiro de 17 anos é o destaque da campanha do atual líder do Brasileirão. Essa é mais uma vez que Ancelotti enaltece Endrick. Em novembro, o atacante foi chamado pela primeira vez para a seleção brasileira. Fernando Diniz mal deu oportunidade pro cara, mas o treinador na época afirmou não se surpreender com a convocação. O Palmeiras acertou a venda de Endrick para o Real em dezembro do ano passado por 35 milhões de euros fixos e 25 milhões de euros em bônus de acordo com o desempenho do craque. Ele vai se transferir para o clube espanhol em julho de 2024, depois de completar seus 18 anos de idade. O atacante Endrick realmente voltou a ganhar as manchetes da Espanha após mais uma grande atuação pelo Verdão. Autor do primeiro
primeiro gol do atropelo por 4 a 0 sobre o América Mineiro na última quarta-feira 29, o futuro jogador do Real foi exaltado nos principais jornais esportivos do país ibérico. Endrick, o atacante nota 10 que o Real Madrid contratou, golaço e liderança, manchetou o Diário Marca. Com seu 10º gol com apenas 17 anos nesse curso do Brasileirão, o garoto ajudou o Palmeiras a chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, exaltou. Também de Madrid, o jornal AS se empolgou com outra noite de brilho do artilheiro. O Madrid tem camisa 9 para muitos anos. Endrick dá outro recital, estampou o veículo. O menino abriu o placar com um chute sensacional de esquerda quando a partida ainda estava no primeiro minuto. Depois entregou ao seu time uma atuação muito completa, com participação constante na criação de jogadas, elogiou. A atuação do Endrick também repercutiu na Catalunha, com o Mundo Deportivo apontando que o atacante fez um festival em campo. Agora o prata da casa palestrina soma 13 tentos em 51 partidas no ano. Ele irá para o Real Madrid em julho do ano que vem, após completar seus 18. E nas palavras claras de Carlo Ancelotti, ele falou o seguinte: estamos observando o que Endrick vem fazendo, sua progressão está sendo muito rápida e estamos encantados que ele possa estar com a gente na próxima temporada, havia comentado Carlo. Ter um jogador com essa predisposição tática e principalmente com elementos tão incríveis nos dão a esperança de que ele será muito útil a nós. Precisamos de jogadores com características como a dele para os nossos próximos trabalhos. É um fato que Endrick virou um dos donos do time e tem se tornado mais do que um camisa 9. Além de ter marcado um dos gols contra o América Mineiro, o atacante se movimentou por diversos setores do campo, deixou os companheiros na cara do gol e mostrou que não é só dentro da área que pode ser decisivo ao se apresentar para construir jogadas, como era nos tempos de categoria de base do clube. O impacto de Endrick aparece em estatística histórica e o iguala a Neymar. Com o gol marcado contra o América Mineiro, Endrick se tornou o primeiro jogador com 17 anos ou menos a chegar na marca de 10 gols no Brasileirão desde o ex-santista em 2009. Em entrevista à Globo pós-jogo, Endrick falou: como eu falo, pra mim não tem protagonismo, é o time todo. Se não fossem eles, a minha dedicação, a dedicação de todos, não conquistaria o prêmio de craque do jogo. É uma consequência do jogo que eu fiz, mas outros poderiam ter vencido. Naves, Everton, Veiga, Flaco e outros. É só agradecer a Deus pela oportunidade, por estar feliz e por fazer o que eu gosto.